Responda com toda a honestidade. Como foram os primeiros 10 minutos da sua manhã de hoje? Sabe aquele dia em que você mal abriu os olhos e já sente o peso do mundo esmagando o seu peito? O despertador toca e você já pula da cama no susto. Em menos de 5 minutos, você já está pensando na louça da pia, na conta que vence hoje, no que vai fazer para o almoço e no trânsito que vai enfrentar. Antes mesmo de tomar a primeira xícara de café, você já está exausta e estressada. Se a sua manhã começa assim, como um furacão, eu preciso te dar um alerta muito sério. Você não está apenas tendo uma manhã corrida. Você está entregando o controle do seu dia nas mãos do inimigo. A pastora Joyce Meyer tem um ensinamento que é um verdadeiro divisor de águas. Ela diz: se você não decidir governar o seu dia logo nos primeiros minutos da manhã, o estresse, o medo e as pessoas vão governar você até a noite. A forma como você começa a sua manhã dita a atmosfera da sua mente para as próximas 15 horas. Muitas mulheres cristãs vivem frustradas porque acham que, para ter paz, precisariam acordar 2 horas mais cedo para orar de joelhos e, como não têm esse tempo, acabam não fazendo nada. Mas o Espírito Santo não precisa de horas para blindar a sua mente. Ele só precisa da sua intencionalidade. Neste vídeo do canal Caminhando com Joyce Meyer, eu vou te provar que você não precisa de muito tempo para ter paz. Eu vou te entregar um arsenal rápido e prático. 4 hábitos poderosos de apenas 3 minutos cada. Isso mesmo. Com apenas alguns minutos estratégicos, você vai construir um escudo impenetrável contra a ansiedade e o estresse do dia a dia. Fique comigo até o final, porque o hábito número 3 é algo tão simples, mas tão poderoso, que vai evitar que você perca a paciência e exploda com a sua família na hora do cansaço extremo. Pare o que você está fazendo, respire fundo e vamos blindar o seu dia agora mesmo. O primeiro hábito para blindar o seu dia vai exigir de você apenas 3 minutos, mas ele precisa ser feito no exato momento em que você abre os olhos. E para que ele funcione, você precisa eliminar o pior vício matinal da atualidade. Responda com honestidade. O que você faz nos primeiros segundos depois de acordar? Antes mesmo de colocar o pé no chão, você estica a mão, pega o celular no criado mudo e vai checar o WhatsApp, o Instagram ou as notícias. Não é verdade? Parece inofensivo, mas preste muita atenção no que acontece com a sua mente. Quando você acorda, o seu cérebro está em um estado de transição, extremamente relaxado e vulnerável. Quando a primeira coisa que você faz é abrir as redes sociais ou ler mensagens de trabalho, você permite que os problemas dos outros, a vida falsa da internet e as tragédias do mundo invadam a sua mente antes mesmo de você ter a chance de colocar a sua armadura espiritual. A pastora Joyce Meyer ensina um princípio de ouro. Se você não der a Deus a primeira palavra do seu dia, o inimigo terá o maior prazer em preencher esse espaço. Quando você começa o dia pelo celular, você entra no modo reativo. Você já começa o dia apagando incêndios. Olhe para a sabedoria de Davi em Salmos 143, 8. Faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Davi não queria ouvir as notícias do reino primeiro. Ele precisava ouvir a voz da graça de Deus para ter força de governar. O seu hábito prático de 3 minutos. A partir de amanhã, você vai aplicar o jejum digital matinal. O seu celular vai ficar longe do seu travesseiro. Quando você acordar, durante os primeiros 3 minutos, é terminantemente proibido olhar para qualquer tela. Você vai sentar na beirada da cama, colocar os 2 pés no chão, respirar fundo e usar esses 3 minutos para entregar o controle a Deus.
Você vai declarar em voz alta: Senhor, eu te dou as primícias do meu pensamento. Eu não vou deixar o estresse governar o meu dia. Eu entrego a minha família, o meu trabalho e a minha saúde nas tuas mãos. Preenche-me com a tua paz agora. Apenas 3 minutos de conexão antes da distração. Esse pequeno intervalo cria uma barreira no seu cérebro que o estresse do dia não vai conseguir atravessar. Você já venceu a primeira batalha do dia. Deixou o celular de lado nos primeiros 3 minutos e entregou a sua mente a Deus. O seu terreno está limpo, mas agora você se levanta, vai para o banheiro e fica de frente para o espelho. É aqui que entra o nosso segundo hábito de 3 minutos. Preste muita atenção no que acontece neste momento. Quando você se olha no espelho pela manhã, quais são as primeiras palavras que saem da sua boca? A grande maioria das mulheres usa esse momento para se destruir. Você olha para as suas olheiras e diz: Nossa, como eu estou acabada! Você pensa nas tarefas do dia e murmura: Eu não vou dar conta de tudo isso. Meu dia vai ser terrível. Sem perceber, você usa os seus primeiros minutos de pé para profetizar derrota, cansaço e fracasso sobre o seu próprio corpo e sobre a sua rotina. A pastora Joyce Meyer nos dá um choque de realidade poderoso sobre o poder das nossas palavras. Ela ensina: as suas palavras são contêineres que carregam poder. Elas podem carregar o poder criativo de Deus ou o poder destrutivo do inimigo. Você não pode ter uma vida positiva se tiver uma boca negativa. Se você sai do banheiro amaldiçoando o seu dia, o estresse já venceu antes mesmo de você abrir a porta de casa. Olhe para a autoridade que a Bíblia te dá em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Você está comendo o fruto do cansaço porque está plantando palavras de exaustão. O seu hábito prático de 3 minutos. O seu segundo passo de hoje é ativar o escudo no espelho. A partir de amanhã, enquanto você estiver escovando os dentes, lavando o rosto ou se arrumando, você vai separar exatamente 3 minutos para olhar nos seus próprios olhos no espelho e profetizar vida. Você vai mudar o seu decreto em voz alta. Diga com firmeza: Eu tenho a mente de Cristo. Eu sou forte, sou capacitada e a graça de Deus me basta para os desafios de hoje. O meu corpo está cheio de vigor e nenhuma arma forjada contra a minha paciência e contra a minha família vai prosperar. Quando você gasta esses 3 minutos declarando a palavra de Deus sobre a sua própria identidade, você veste uma armadura emocional. O chefe pode gritar, os problemas podem surgir, mas a sua identidade já foi blindada na presença de Deus antes de você sair de casa. Nós já blindamos os seus primeiros minutos da manhã e a sua identidade no espelho, mas eu sei muito bem como a vida real funciona. Dá meio-dia, o telefone não para de tocar, as crianças estão gritando, o almoço atrasou, alguém te deu uma resposta atravessada e parece que a sua cabeça vai virar uma panela de pressão. É aquele momento em que a sua paciência acaba e você está prestes a gritar com todo mundo. É exatamente aqui que entra o hábito número 3, aquele segredo vital que eu te prometi no começo do vídeo. A maioria das mulheres, quando chega nesse nível de cansaço extremo, simplesmente cede à explosão. Elas gritam, choram de raiva, falam coisas das quais vão se arrepender 5 minutos depois e passam o resto do dia se sentindo culpadas e exaustas. A pastora Joyce Meyer usa uma ilustração perfeita para esse momento. Ela diz: as suas emoções são excelentes passageiras, mas elas são motoristas terríveis. Se você deixar a sua raiva assumir a direção da sua vida, ela vai bater o carro da sua família.
Você não tem o poder de impedir que o caos aconteça ao seu redor, mas você tem o poder absoluto de escolher como vai reagir a ele. Olhe para o peso desta sabedoria em Provérbios 16, 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Controlar o seu próprio espírito no meio do caos é a maior vitória que você pode ter no seu dia. O seu hábito prático de 3 minutos. O seu terceiro passo é instituir a pausa do refúgio. A partir de hoje, no exato segundo em que você sentir que a sua respiração encurtou e que você vai explodir de raiva ou de choro, você vai se retirar de cena fisicamente por 3 minutos. Se você está no trabalho, vá para o banheiro. Se está em casa, entre no quarto e feche a porta. Você só precisa de 3 minutos de isolamento. Lave o rosto com água fria para quebrar o estado de alerta do seu corpo. Feche os olhos, respire fundo 3 vezes e faça a oração de emergência. Senhor, eu estou perdendo o controle. Eu me recuso a deixar a raiva dirigir o meu dia. Troca a minha irritação pela tua paz agora. Me dá sabedoria para lidar com essa situação e guarda a minha boca. Esses 3 minutos de isolamento físico e espiritual funcionam como um reset. Você entra no banheiro como um furacão e sai de lá como uma fortaleza inabalável. Você acordou e blindou a sua mente, profetizou sobre a sua vida e soube usar o seu refúgio no meio do caos. O dia finalmente acabou. Você chegou em casa, as tarefas principais terminaram e o sol se pôs. Mas responda com sinceridade. O seu corpo entende que a guerra acabou? A grande maioria de nós senta no sofá à noite, mas a mente continua trabalhando a 1000 por hora. Você continua tensa, repassando o que deu errado hoje e já sofrendo por antecipação pelas batalhas de amanhã. Você carrega a bagagem de hoje direto para dentro do seu descanso. A pastora Joyce Meyer nos ensina uma lição vital sobre esse momento de transição. Ela diz: você nunca vai conseguir receber as novas misericórdias de Deus pela manhã se não aprender a fechar a porta para as decepções de hoje à noite. Se você não colocar um ponto final no seu dia, o estresse se torna crônico e você viverá em um ciclo de exaustão que não tem fim. Olhe para o comando de libertação que Jesus nos dá em Mateus 6:34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Preste atenção. Jesus está dizendo que o dia de hoje tem um limite de capacidade. Quando você tenta resolver os problemas de amanhã hoje, você quebra essa regra espiritual e sobrecarrega a sua alma. O seu hábito prático de 3 minutos. O seu quarto e último hábito diário é a descompressão de fechamento. A partir de hoje, quando você encerrar as suas atividades, seja ao desligar o computador do trabalho ou ao terminar de limpar a cozinha, você vai separar 3 minutos exatos antes de sentar para descansar. Fique de pé, respire profundamente e faça um ato físico. Esfregue uma mão na outra, como quem tira a poeira, e declare em voz alta: o meu dia acabou. Eu fiz o meu melhor, e o que ficou pendente não é mais problema meu hoje. Eu entrego as minhas falhas e as minhas preocupações nas tuas mãos, Senhor. Agradeço por ter me sustentado até aqui. Eu declaro a minha paz e fecho a porta do estresse agora. Apenas 3 minutos de gratidão e entrega. Esse simples hábito avisa ao seu cérebro que ele não precisa mais produzir cortisol. A guerra de hoje acabou e você está finalmente livre para descansar. Você já tem os 4 hábitos de 3 minutos nas suas mãos. A sua manhã, a sua tarde e a sua noite estão blindadas.
mas eu preciso te entregar um escudo extra de sobrevivência, porque de nada adianta você blindar a sua mente se você continuar deixando as portas da sua agenda escancaradas para os outros. O que acontece quando você está no meio do seu dia, já com a rotina no limite, e de repente o seu telefone toca? Alguém te pede um favor de última hora, te convida para um compromisso que você não quer ir ou joga uma responsabilidade que não é sua no seu colo. O que você faz? A maioria das mulheres, por medo de decepcionar ou por querer ser boazinha, diz sim na hora. E nesse exato milésimo de segundo, todo o estresse que você evitou pela manhã volta com força total, porque você acabou de abraçar um problema que Deus nunca te pediu para carregar. A pastora Joyce Meyer é implacável sobre este assunto. Ela diz: toda vez que você diz sim para algo que tira a sua paz, você está dizendo não para ir na vontade de Deus e para a sua própria saúde. A sua paz vale muito mais do que a aprovação das pessoas. Muitas vezes, a exaustão que você sente não vem de trabalhar muito, mas sim de trabalhar naquilo que não é da sua conta. Olhe para esta instrução clara e libertadora de Jesus, em Mateus 5:37. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Jesus está te ensinando a ter limites claros. A falta de limites é uma porta aberta para o estresse. A sua tática extra de defesa. Para proteger os 4 hábitos que você acabou de aprender, você vai precisar da regra dos 3 segundos. A partir de hoje, você está proibida de dar uma resposta automática para qualquer pedido que te fizerem. Quando alguém te pedir um favor ou tentar te empurrar uma tarefa, antes de abrir a boca, você vai pausar por exatos 3 segundos. Respire, conte até 3 mentalmente e avalie. Eu tenho tempo para isso? Eu tenho energia para isso? Isso vai roubar a minha paz? Se a resposta for sim, você vai dizer com toda a educação e firmeza: infelizmente, eu não vou conseguir te ajudar com isso agora, sem dar 1000 desculpas. Quando você gasta 3 segundos para dizer um não estratégico, você se livra de 3 horas de estresse e sobrecarga. A sua paz precisa ser a sua prioridade. Você blindou a sua manhã, ajustou a sua identidade no espelho, usou o seu botão de emergência, preparou a sua descompressão e até aprendeu a dizer não. O seu dia estava perfeitamente planejado, mas de repente o telefone toca com uma má notícia. O carro quebra, a criança acorda doente, a reunião é cancelada ou um gasto inesperado aparece. O imprevisto bateu na sua porta. E agora? A reação natural do nosso corpo quando os planos dão errado é o desespero imediato. Você começa a murmurar: eu sabia, eu não posso ter um dia de paz, nada dá certo para mim. Em milésimos de segundo, o estresse engole toda a blindagem que você havia construído. A pastora Joyce Meyer tem uma frase fantástica para momentos de caos inesperado. Ela diz: bem-aventurados os flexíveis, porque eles não serão quebrados pelo estresse. Você pode fazer os seus planos, mas precisa estar disposta a deixar Deus alterar a sua rota sem perder a sua paz. A nossa maior fonte de exaustão é tentar lutar contra a realidade. Quando o imprevisto acontece, o inimigo quer que você lute contra aquilo que você não pode mudar, só para drenar a sua energia. Mas olhe para a âncora absoluta que a Bíblia nos dá, em Provérbios 16:9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Se o seu passo foi desviado hoje, não foi o diabo que venceu. Foi Deus te redirecionando ou te livrando de algo pior. A sua tática de sobrevivência para o caos. A partir de hoje, você vai usar a tática do recálculo de rota.
Quando o imprevisto acontecer e o seu plano for destruído, você está proibida de murmurar nos primeiros minutos. Em vez de entrar em pânico, você vai respirar fundo e fazer a declaração da flexibilidade. Você vai dizer: Senhor, os meus planos acabaram de mudar, mas o teu propósito para a minha vida não mudou. Eu não entendo o que está acontecendo agora, mas eu abro mão do controle. Eu aceito esse redirecionamento, recuso o desespero e decido confiar na tua provisão. Quando você para de lutar contra o imprevisto e se rende à soberania de Deus, a frustração vai embora. Você se torna inquebrável, porque o seu dia não depende mais de tudo dar certo, depende apenas de quem está guiando o seu caminho. Você chegou ao final desta jornada e olhe para o arsenal espiritual e prático que você tem nas mãos agora. Você aprendeu a blindar os seus primeiros 3 minutos do dia, vestiu a sua armadura no espelho, descobriu o botão de emergência no meio do caos, aprendeu a descompressão noturna, instalou o escudo do não e sabe exatamente como recalcular a rota quando o imprevisto bater na porta. A partir de hoje, você não é mais refém do seu dia. Você não vive mais no modo de sobrevivência, apenas apagando incêndios e engolindo o estresse. Você foi chamada para governar a sua rotina. A pastora Joyce Meyer diz algo que precisa ser o lema da sua nova vida. A paz não é a ausência de problemas. A paz é a presença de Deus no meio da tempestade. O seu chefe pode continuar difícil, a sua casa pode continuar barulhenta e os boletos vão continuar chegando, mas o que acontece do lado de fora não tem mais o poder de destruir o que Deus construiu do lado de dentro. Olhe para a promessa definitiva que Jesus te entrega em João 14, 27. Deixo-vos a paz vos dou. Não vô-la dou, como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus não te prometeu um dia sem problemas. Ele te prometeu um coração inabalável. Levante a cabeça onde você estiver agora, respire bem fundo, solte o peso dos seus ombros e declare comigo: Senhor, perdoa-me por deixar o estresse roubar o meu sorriso e a minha saúde. A partir de hoje, eu assumo o controle da minha mente. Eu blindo o meu tempo, eu guardo a minha língua e eu me revisto da tua paz, em nome de Jesus. Você acabou de virar a chave da sua história, mas a fé exige uma ação. Nós vamos selar essa blindagem agora mesmo. Eu desafio você a ir aos comentários neste exato segundo e profetizar a sua vitória contra o estresse, digitando este decreto com toda a sua força. Eu blindo o meu dia. Ao escrever isso, você avisa ao mundo espiritual que o inimigo perdeu o acesso à sua mente. Neste exato minuto, milhares de mulheres estão correndo de um lado para o outro, exaustas, achando que vão enlouquecer com tanta pressão. Seja o canal de cura na vida delas. Clique no botão de compartilhar e envie este vídeo agora mesmo nos seus grupos de WhatsApp e para aquela amiga que você sabe que vive estressada. E se esta palavra foi um divisor de águas para você, inscreva-se agora no canal Caminhando com Joyce Meyer e ative o sininho. Vamos caminhar juntas todos os dias rumo a uma vida de paz e propósito. Fique com Deus, seja livre do estresse e até o próximo vídeo.